Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 23/3, nós vamos começar a aula com aula de matemática na apostila, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o material dourado e hoje nós vamos entrar também na ordem da centena, tá? Então, só para relembrar vocês sobre o material dourado, tá? Então, a unidade, nós temos a representação do cubinho, né? Ó, esse cubinho. Então, cada cubinho é uma unidade. Então, cada cubinho vale 1, tá? Depois, nós temos a representação da dezena, que é a barra. Por que que é a barra? Porque é cada cubinho, né, ó, cada pedacinho desse é um cubinho. Então, quantos pedacinhos nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando a gente forma o grupo com 10 unidades, nós já temos uma dezena, né? Então, cada cubinho desse vale 10. Tá bom? Aí, quando eu junto 10 barrinha, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu junto 10 barrinhas, eu tenho uma placa, tá? E essa é a placa da centena. Então, cada placa dessa vale 100, tá bom? E assim, nós concluímos o estudo das classes das unidades simples. O que que é isso, tá? É a unidade, a dezena e a centena, tá bom? Por que que nós começamos, né, pela unidade, depois vamos para a dezena e depois para a centena, né? Por que que é diferente de como a gente escreve, né? A gente faz do contrário. Às vezes na sala de aula as crianças falam, por que que eu tenho que resolver do contrário? Por que que eu tenho que começar a conta pela unidade, né? Por quê? Por que que tá nessa ordem? Porque nós começamos pela menor, tá bom? Pela menor quantidade. E as unidades trazem as menores quantidades, tá bom? E aí a gente vai crescendo. Aí vem a dezena, que são maiores que a unidade. E aí vem a centena, que são maiores que a dezena, tá? E ainda nós vamos continuar quando a gente entrar no milhar, no bilhão e assim, no milhão e assim por diante, né? A gente sempre vai crescendo as quantidades, tá bom? Por isso que tá dessa forma. Então, quando vocês forem fazer atividade, sempre tá desse jeito, ó. Começa pela unidade, depois a dezena e depois a centena. Por quê? Porque ele vai aumentando. Tá bom? Então, essa é a atividade da apostila que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o desenho, né? De novo, para vocês terem aí, né, na apostila, a representação, tá bom? Do material dourado e quanto vale, né? Ó, tenho o cubinho, que vale 1, tenho a barrinha, que vale 10, e tenho a plaquinha que vale 100. Novamente, por que que a barrinha vale 10? Porque é um grupo com 10 unidades, né? Ó, 10 unidades forma-se uma dezena, tá? E a centena é formada, tá? Por 10 barrinhas. Então, quando eu tenho 10 dezenas, eu já tem um grupo de centena, tá bom? Então, ó, não esqueça, unidade, dezena e centena, tá bem? Quanto que vale cada um desses?
Você tem que saber, porque senão depois na hora de contar aqui embaixo, por exemplo, na tarefa, você não vai saber, tá bom? Aqui do lado, ó, eu tenho, né, as casinhas que a gente chama da unidade, dezena e centena, né? Então, o número 100, olha lá, ó, como que fica, né? O 100 tem 0 unidades, 0 dezena e 1 centena. 1 centena vale 100. O 10 tem 0 dezena e 0 unidades e 1 dezena. Então, o 10 vale 1 dezena. E a unidade, né, não tem dezena, não tem centena, só tem unidade. Então, uma unidade vale 1, tá? Agora, nessa primeira atividade, o que vocês vão fazer? Vocês têm duas atividades para fazer aqui. Primeiro, tá? Você vai contar, você vai olhar o material dourado e vai dizer para mim que número que está formando aqui. E vai escrever dentro do quadrinho. Depois, tá bom? Que você escrever dentro do quadrinho, você vai colocar, você vai organizar ele no quadro de valor lugar. Qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena desse número? Tá bom? Que número que vai na unidade, que número que vai na dezena e que número que vai na centena. Tá bom? Lembrando, tá bom? Lembrando sempre, quando eu estou formando um número que não tem dezena, por exemplo, o 100, ó, aqui em cima, ó, o 100. O 100 não tem dezena e não tem unidade, mas eu tenho que colocar aqui. Eu coloco 0. Que número que a gente utiliza quando nós não temos valor? É o 0, né? O 0 não tem valor. O 0 foi criado para que a gente coloque, né, no lugar da onde não tem valor. Então, se eu estou formando um número, se eu vou usar aqui, por exemplo, para formar um número, e não tem centena nesse número, ponho 0. Né? Se não tem, põe o 0, tá bom? Ah, eu formei um número, professora, que tem centena, não tem dezena e tem unidade. Então, a dezena é 0, né? É 0, tá bom? Então, sempre pensando assim, tá? Aí, aqui, ó, vai contar que número que vai formar, vai pôr no quadrinho e vai organizar no quadro de valor lugar. Aqui embaixo também e aqui embaixo também. Lembrando sempre dos valores das pecinhas, hein? Para não errar, tá bom? Agora, tem um menininho aqui, ele tá dando um recado para nós. Vamos ver o que ele tá dizendo. Você sabia que um elemento é chamado de unidade? Né? Então, um elemento, se eu tenho uma bala, eu tenho uma unidade, né? Se eu tenho uma caneta, eu tenho uma unidade. Um grupo de 10 elementos é chamado de dezena. Então, se eu tenho 10 balas, eu posso dizer que eu tenho uma dezena de balas, né? Um grupo de 100 elementos é chamado de centena. Então, se eu tiver 100 balas, eu posso dizer que eu tenho uma centena de balas, né? Quando a gente diz assim, existe uma fala muito comum entre nós. Nossa, uma dezena de anos, uma centena de anos, tá? O que isso significa? Quando eu digo uma dezena de anos, significa que pode ser mais que 10, até chegar no 100, né? 90 anos, 80, 60, 50, né? Que são as dezenas de anos. Agora, quando eu falo assim, nossa, isso aconteceu há uma centena de anos atrás. Então, é mais que 100 anos atrás, né? Pode ser 200, 300, 400, 500 e assim por diante, tá bom? Aqui embaixo, nesse outro exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o número, ó, igual tá no exemplo aqui, ó. Vocês vão olhar o número, vocês vão desenhar a pecinha do material dourado, tá bom? E aí, vocês vão fazer a decomposição. Pode ser desta forma ou dessa. Você escolhe. Acho que não vai caber as duas formas, então você escolha uma, tá? Então, ó, o 33. Para formar o 33,
eu usei 3 barrinhas de dezena, ó, 3 barrinhas de dezena e 3 unidades, 3 unidades. E a decomposição eu posso fazer como? Por escrito, né, ó, 3 dezenas e 3 unidades, ou eu posso fazer por adição, né, que é 30 mais 3, que é igual a 33, tá? Então, você pode escolher essa ou essa forma para fazer a decomposição, tá bom? Então, você vai fazer isso no 26, no 18 e no 46, ok? Então, não esqueça de colocar data. Qualquer dúvida, chamem a professora, tá bom? Me chamem, que eu estou aqui e vou ajudar vocês, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!